com muitas coisas, de menos com a pregação do Evangelho. E por não pregar o Evangelho na sua minuta, e muitos que estão na carreira da pregação, muitas das vezes se atentam a tantos detalhes, colocam sobre os seus ombros tantas incumbências que Deus não pôs. Pregar não é fazer milagre, pregar não é orar, pregar não é operar prodígios e maravilhas. Pregar não é encher templo, pregar é falar de Jesus. É como a nossa irmã testemunhou, indo ao salão fazer cabelo, ali é lugar de pregar. É estando indo para o trabalho ou voltando para casa dentro de um ônibus, ali é lugar de pregar. É conversando na cerca com a vizinha ou no muro, ali é lugar de pregar. E isto está sobre cada um de nós, como crentes, igreja, ide e pregai o Evangelho. Muitas das vezes nós não pregamos porque achamos que não é o lugar, não é o momento, mas quem decide o lugar e o momento é aquele que nos chamou. Ele falando com Ezequiel, no versículo 1 do capítulo 33, ele vem dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, olha que responsabilidade. Ele disse para Ezequiel: se porventura eu trouxer a espada sobre a terra, e o povo da cidade vir que vem a espada, e levantar dentre eles uma atalaia, e colocar como atalaia, e se esse atalaia, vendo vir a espada, não tocar a trombeta e não avisar, e alguma alma se perder, o sangue dessa alma perdida cairá sobre o atalaia. Conosco não é diferente. Se alguém partir desta vida, e nós tivemos oportunidade de falar a essa pessoa e não falarmos, Deus vai cobrar. Mas isso é do tempo dos profetas, Deus não muda. E nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do mesmo modo que ele tratou com os do passado, também tratará conosco no futuro. Porque ele é Deus. E ele deixou bem claro a Ezequiel: vivo eu, o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ah, mas fulano não é crente. Pois é, pregue para ele. Ah, mas minha vizinha é macumbeira, pregue para ela. Vive me irritando, pregue. Porque se ela morrer na sua iniquidade, o sangue dela cairá sobre você. Ser crente não é brincadeira. Ser crente não é status. Nós não fomos trazidos a esta casa nesta noite porque nos faltou dinheiro para ir a uma lanchonete. Não. É porque somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não temos vontade própria. Porque um dia nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. E é Ele quem manda. E foi Ele que disse o que Marcos escreveu no capítulo 16. E Ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É uma ordem. E muitas das vezes nós deixamos o tempo passar, as oportunidades passarem e não obedecemos o ide. Não é os presbíteros, não é os evangelistas, não é os diáconos, não é os pastores, não é a igreja.
Cada um está incumbido da mesma tarefa: pregar o Evangelho. Na leitura bíblica do culto desta noite foi lido em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, sobre a diversidade dos dons em um mesmo corpo, um trabalhando em favor do outro, um edificando o outro. Isto é igreja. E é sobre este corpo chamado igreja que está essa incumbência crucial de pregar o Evangelho. Aleluia! Nós não temos a responsabilidade de selecionar com quem vamos falar de Jesus. A rede é lançada ao mar e tudo que está nela é trazido. E não cabe ao pescador selecionar o peixe. Aleluia! A incumbência é pregar o Evangelho. Em tempo e fora do tempo. Incomode os outros com o Evangelho. Para que Jesus volte mais rápido. Porque se o mundo não te incomoda do jeito que está, é porque o mundo já tomou conta de você. Crente remido e lavado no sangue do Cordeiro se incomoda com as músicas deste mundo. Se incomoda com o modo de vida do povo deste mundo. Se está inquieto com o jeito de vestir do mundo. Mas se você diz isso é normal, está tudo bem, você também não está bem. Essa é a realidade. Muitos não pregam mais sobre Jesus. Porque pregar sobre Jesus requer uma postura. Porque também está escrito: assim falai, assim procedei. E o Evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. É um evangelho de mudança de vida. É um evangelho que obriga você a abrir mão de tudo. Inclusive de si mesmo. Eu não tenho mais condições de decidir a minha vida se estou incumbido de pregar o Evangelho. Havia muitas possibilidades antes de conhecer Jesus. Poderíamos ser qualquer pessoa, qualquer carreira, qualquer profissão. Mas depois que se aceita Jesus, tudo fica em segundo plano. Se der, acontece. Se não der, fica para depois. Quantas pessoas entraram em faculdade, se formaram, mas não conseguiram seguir carreira? Porque o chamado é crucial. Paulo quis a Roma pregar o Evangelho quando estava com saúde livre. O Espírito Santo disse: não. Tu vai lá, mas vai como preso. No caminho, preso, ele teve que parar em Malta por causa de um naufrágio. Porque o Espírito Santo de Deus o conduziu na ilha, porque o chefe da ilha tinha um enfermo dentro de casa. E o Deus que nós estamos anunciando não tem prazer na morte do ímpio. Por causa de uma única vida, Deus é capaz de tirá-los da cidade e levar para alto de uma montanha onde tem uma só casinha para pregar a uma única pessoa. Este é o Deus do amor que nós anunciamos. E muitas das vezes nós queremos pregar no meio de multidões. Pregar para pessoas excelentes. E muitas das vezes desprezamos aquele a quem Deus quer salvar. Quando Jesus estava na terra dos Gadarenos,
que ele libertou aquele moço que vivia em cemitérios, oprimido pelo inimigo. Depois de livre, quis seguir Jesus. Eu disse não. Porque aquele homem que foi liberto estava com a incumbência de falar a todos na cidade sobre Jesus. Os moradores da cidade pediram: sai de junto de nós. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalha de uma maneira tão especial, que derruba todas as convicções dos seres humanos e os traz aos pés de Jesus. O que isso significa? Significa que você prega hoje, a pessoa ouve a palavra, não se converte hoje, mas o Espírito Santo vai trabalhar a partir dali o Evangelho que você pregou. Ela virá no tempo certo. Portanto, não deixe de pregar o Evangelho. Para Deus encher uma casa como esta, é preciso que a igreja pregue o Evangelho. Nós vamos para a praça pegar o Evangelho, as pessoas vão aceitar Jesus e nem vai reunir conosco. Não importa. O importante é que ela aceite Jesus e não vá para o inferno. Isso é que é importante. Se uma alma se converter a Jesus, apaga-se uma multidão de pecados. E é isso que Deus quer fazer. Ele está à beira de enviar Jesus para tirar a igreja da terra. Mas a dor é muito grande, porque logo após vem o juízo. E no juízo Deus não vai agir com misericórdia. É por isso que está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque haverá um dia em que haverá fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por isso é necessário pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas fulano foi assassino. Mas no céu não entra assassino, isso é verdade. Mas ex-assassino entra. No céu não entra prostituta, mas ex-prostituta entra no céu. No céu não entra macumbeiro, mas ex-macumbeiro entra no céu. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se a igreja não entender isto, não tem como exercer a tarefa que nós estamos com ela, de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é ter um discurso, uma eloquência para tantas horas de mensagem. É só falar: Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua alma. Ele perdoa pecados. Ele cura enfermidades. Ele liberta o oprimido. Ele mesmo diz: aquele que vive e crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é poder de Deus. E só Deus pode fazer essas coisas. João, uma certa feita, ainda na prisão, antes de morrer, enviou os seus discípulos a Jesus e mandou perguntar-lhes: Mestre, és tu mesmo que havia de vir ou ao sinal de algum outro? Ele disse aos seus discípulos: vai e diz a João que os coxos andam,
os cegos veem, os surdos ouvem. Porque aquele que chamou João Batista disse: quando ele vier, aquelas coisas iriam acontecer. João não conhecia Jesus. Fisicamente não. Nasceu 5 meses antes de Jesus. Depois ninguém mais ouviu falar de João. Mas depois, aos 30 e poucos anos de idade, aparece João no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, porque Ele tão encarecidamente nos amou e nos salvou da condenação eterna, para que nós agora, salvos em Cristo Jesus, obedecêssemos o ide que Ele nos deu, de pregar o Evangelho. Mas o tempo está passando, as nossas vontades vão imperando. A gente vai no culto o dia que a gente bem entende. A gente decide se vai ou não participar de uma festividade na igreja. As coisas estão mudando, mas o Evangelho de Jesus não muda. Ele é eterno. É para sempre. Nem o próprio Deus tem condições de mudar uma letra sequer do que está escrito. Então nós temos que ter cuidado, porque todos nós teremos que comparecer diante dele para receber a justa retribuição. Se um corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua própria operação, é para um ajudar o outro, não é para guerrear um contra os outros, porque a gente perde tempo, se fere, se magoa e as almas estão lá perecendo sem Jesus. De quem será cobrada essa pena? Não é do ímpio que está lá fora, é da igreja. Já passou a hora da igreja acordar e marchar. As coisas estão difíceis e vão ficar ainda piores. Mas agora é hora da igreja colher. Os campos estão brancos. O verão está chegando. Quando eu falo de verão, eu não estou falando da estação anual. Eu estou falando do sol da justiça que se aproxima. Jesus é o sol da justiça. E Ele não é só justiça, Ele é também juízo. As Escrituras nos dizem: ao Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho a incumbência de julgar. Se hoje Ele é o nosso advogado, quando Ele vier, virá como juiz. Ninguém conhece mais o delinquente a não ser o seu advogado. Se Ele agora nos defende, imagine se nós depararmos diante dele para acertar as contas. Então vamos pensar que cada pessoa que passa por nós e nós nem cumprimentamos como um bom dia, é uma oportunidade perdida de falar de Jesus. E muitas das vezes nós não falamos de Jesus e ainda atrapalhamos as pessoas de aceitar Jesus como nosso modo de viver. Porque às vezes nós somos crentes dentro de 4 paredes, mas do lado de fora só Deus sabe. E com isso as almas vão ficando cada vez mais distantes da salvação.
A incumbência que está sobre os nossos ombros é uma incumbência pesada. Mas é um fardo mais leve e suave do que a carga que tínhamos quando Jesus nos salvou. Então nós temos que aprender com Jesus a obedecer o Pai. É a melhor coisa a se fazer. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu estou cansado. Lugar de descansar é no céu. Pregue a palavra de Jesus, que já já você estará nas alturas. Se a terra estiver difícil demais, entra na presença de Deus por meio da oração, e você será recebido em cima na glória. Temos que aprender que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes eu não prego a palavra de Jesus e corro o risco de ter que arcar com a perda da tal alma. É isso que temos que pensar. Eu não sei falar bonito, então distribua um folheto. Eu não tenho esse dom. Pelo menos abra a boca e convida para o culto. Não é difícil falar de Jesus. Você pode até não saber explicar quem é Ele. Mas se você obedecer a palavra do Senhor, o teu testemunho já vai salvar muita gente. Então pensemos. Vamos fazer uma análise das nossas vidas. Porque Jesus está prestes a chegar. E não podemos chegar diante dele com as mãos vazias. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas isso é para tarefas específicas, porque o ID está sobre todos. Pregue o Evangelho, porque só assim poderá salvar a alma de alguém. Mas e se eu pregar e a pessoa não aceitar Jesus? Você estará livre da perda de tal sangue. Mas se você não pregar e essa alma se perder, Deus vai cobrar de você. É esta a reflexão que devemos fazer. E não é só de vez em quando ou um só momento, mas em todos os momentos. Eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, estou indo para o templo, eu estou retornando, eu tenho uma oportunidade que nunca mais se repetirá, que é de falar de Jesus para alguém. Vamos pregar a palavra de Jesus a partir de hoje. Vamos falar de Jesus. Vamos convidar as pessoas para Cristo. Porque assim estaremos executando a tarefa que nos foi dada, que é pregar a palavra de Jesus, antes que Ele venha. Porque Ele disse: eu vou e eu volto. Isso saiu da boca de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que Ele fala é para sempre. Ninguém pode mudar o que Ele disser.
porque tudo pertence a Ele. A vida, o sustento para a vida, o tempo, o universo, o mundo inteiro pertence a Ele. Por ter obedecido o Pai até a morte de cruz, foi-lhe dado um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho, tanto no céu, na terra e embaixo da terra, terão que se dobrar, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Então, o Jesus que nós estamos anunciando não é qualquer um. Ele é excelente. Ele é extremamente importante. Ele é altamente poderoso, capaz de todas as coisas. Ele, para vir nos salvar, Ele despiu-se da sua glória. E chegando aqui, achando-se na forma de homem, humilhou-se diante de todos e se fez menor do que todos. E nessa toda pequenez, Satanás, com toda a sua arrogância, não conseguiu detê-lo. Agora imagine ele vindo em glória. Ninguém pode com ele. Ninguém. A filha do centurião estava doente quando o centurião chegou. Mas Jesus parou para atender Zaqueu. Jesus parou para atender outras pessoas. Parou para atender a mulher com fluxo de sangue. E de repente, os servos do centurião disseram: não incomoda mais ele não, porque a menina morreu. Mas o dono da vida, que tudo pode, tudo sabe, diz: ela só está dormindo. Quando chegou na casa dele, as pessoas riram quando ele disse que ela estava dormindo. E muitas das vezes nós perdemos oportunidades e bênçãos por não crer em Jesus. Toda aquela multidão poderia ter entrado no quarto com Jesus e visto e ouvido Jesus dizer: menina, levanta-te. Mas por causa da zombaria, somente ele e um dos discípulos e o pai e a mãe puderam ver Jesus em ação. Somente aqueles que crerem em Jesus é que estarão ao seu lado na eternidade. Então vamos convidar as pessoas para crer em Jesus. Mas não é o Jesus da manjedoura, porque ele não pode nada. Não é o Jesus que está pendurado numa cruz, ele também não pode nada. Mas o Jesus que saiu do sepulcro no domingo pela manhã, ele pode tudo. E tudo está sobre o seu comando. Se ele quiser avançar o tempo, ele avança. Se ele quiser parar o tempo, ele para. Se ele quiser recuar o tempo, ele recua. Porque ele tem poder. Tudo é dele. É para ele. Então o nosso Deus não é um Deus qualquer. E muitas das vezes nós deixamos de olhar para o nosso Deus por causa das nossas aflições. E é no momento que nós tiramos o foco, desviamos o nosso olhar, que nós vacilamos. Pedro, olhando para Jesus, teve coragem: eu posso ir até o Senhor? Pode. Olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Porque era possível.
Mas no momento em que ele sentiu o vento e a água batendo nos seus pés, ele deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Conosco não é diferente. Porque muitas vezes nós somos tão fervorosos quando o problema é dos outros. Nós oramos com fervor, com vigor, nós cantamos bem, mas quando a doença é no nosso corpo ou na nossa casa, a gente fica duvidoso. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E de nenhum outro lugar. Ah, mas é só uma dorzinha de cabeça. Eu tenho dinheiro aqui, vou na farmácia, compro um Doril. O Doril vem, dá uma aliviada, depois a dor continua. Mas se tivesse clamado Jesus, nunca mais sofreria. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A solução dos nossos problemas está com Jesus. Não é nas nossas forças, não é nos nossos conhecimentos, não é na nossa capacidade, não é nos nossos recursos. É em Jesus. Ele tem poder para fazer o impossível. Ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe, só para nos ajudar. Não era costume do judeu passar em Samaria, mas por causa de uma mulher, ele passou. Não era a rotina dos judeus ir à terra dos gadarenos, mas por causa de uma alma oprimida, ele foi. O que aprendemos com isso? É que para salvar alguém, Jesus vai em qualquer lugar. Ele vai no prostíbulo, ele vai na boca de fumo, ele vai no inferno, se for necessário. E arranca de lá aquele que nós depositarmos nele. Salva fulano. Jesus cura ciclano, porque ele é poderoso. E não há ninguém semelhante a ele. Nem no céu, e nem na terra, e nem embaixo da terra. Não tem ninguém igual a Jesus. Não tem, não há, e nunca haverá. Sendo Jesus o único Salvador do homem, Ele também é a nossa única esperança. E se você, por alguma razão, anda sem esperança, hoje é a noite de renovar as esperanças. Ah, estou tão cansado dessa vida que eu não tenho mais esperança em nada. Estou aqui na igreja por estar. Não faça isso. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus para renovar as forças desta igreja. Para trazer de volta aquele fogo que ardia. Que te incomodava a falar de Jesus. Antes que a dificuldade chegue à tua porta. Trabalhe hoje, porque amanhã você não sabe o que há de ser. Lança o teu pão sobre as águas. No tempo oportuno. Então nós vamos orar ao Senhor.
para Deus renovar essa esperança. Não basta ser membro da igreja. Não basta ter a convicção de que teu nome está escrito no livro da Bíblia. Salvação, Deus te deu. Mas a responsabilidade não cancela, por nenhuma razão, a falta de falar de Jesus. Você que pode ficar de pé, fique. Você que está com dificuldade de ficar em pé, não tem importância. Orar é falar com Deus, não importa se sentado, deitado, ajoelhado, deitado, não importa. Falar com Deus é uma conversa. Você vai pedir a Ele o que você está precisando. E nós, como ministros do Evangelho, nós vamos interceder ao Senhor pelas nossas vidas. Há muito que os ministros já não fazem isso pelo rebanho. E o rebanho vai enfraquecendo, perdendo a esperança. Tem tantos ministros que também perderam a esperança. Já não se pode mais dar oportunidade para orar, porque ele já não crê mais. Perdeu as forças. É necessário ter a esperança. Desde agora permanece a fé, a esperança e o amor. São as únicas coisas que levaremos conosco para a eternidade. E hoje nós vamos pedir a Deus para renovar a esperança. Esperança para quando você estiver pregando, alguém ouça a palavra e abra o coração para Deus. Esperança para quando você estiver louvando, Deus salve alguém. Esperança para que quando você passar pela rua, alguém olhe para você e glorifique o nome do Senhor, dizendo: ali vai um crente. Porque muitos perderam esta esperança. Estamos aí cansados, sobrecarregados, sendo que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então nós temos razões de sobra de nos mantermos na esperança. Ainda que falte saúde, ainda que falte alimento, ainda que falte emprego, ainda que falte amigos, não podemos perder a esperança. Porque a esperança, ela não morre, como o mundo diz no ditado. É a última que morre. A nossa esperança morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo e vive eternamente. Jesus é a nossa esperança. Porque quando tudo está difícil, quando tudo se acaba, Jesus chega e traz de volta. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós entramos na Tua presença